Estamos ao vivo, aquele ao vivo clássico gravado de sempre. Estamos aqui Aquele para clássico de entretenimento do sempre. povo. O entretenimento do povo e a tristeza do lombadeiro, porque o lombadeiro ele é impermeável, não tem jeito. Vamos lá então. Hoje a gente vai trazer uma tier list nova aqui com as histórias clássicas da Marvel. Não, a Marvel tem clássicos. Tem clássicos absolutos. Definitivos clássicos. Eu já falei Definitivos. aqui, cara, a Marvel ela tem variações de queda de Murdock. Todas as histórias Não, boas da Marvel é uma queda de Murdock diferente. discordo. Queda de Murdock mais clássico que Cavaleiro das Trevas, não tem jeito, filho. É o clássico. Então, para montar essa lista aqui, eu dei uma olhada em várias listas diferentes na internet, em sites diferentes, os mais lidos lá do Goodreads. Peguei coisa Tem em várias blog, listas, peguei né? O coisa que não no falta é Reddit. lista. E fui pegando as revistas que apareciam em mais listas aqui e um toquezinho pessoal aqui ou ali. Sim. Então, bora começar nessa Bora bodegona? começar. Começa com os fáceis, né? Que tem uns aí que é underground, né? Underground, Nada, tá? aqui só tem, como você disse, só tem clássico. A Marvel só tem Não, clássico. a Marvel só tem clássicos. Nem todos os clássicos eu li ainda, mas eu sei que um dia, né, o clássico vai estar lá pra gente ler. Vamos começar aqui com a primeira que tá na ordem aqui de baixo, pode ser? Qual que é? A primeira é a Infinite Gauntlet, se eu não me engano, em português é traduzido como a Saga do Que Infinito. é aquela que tem o Warlock, o Exatamente. Thanos, que tem até. Começa com Thanos apagando metade Sim. da vida na Terra. É, que o título é tipo do filme, só que não tem nada a ver praticamente, É. porque na HQ é mais focado no Warlock, no Thanos e toda a galera ali em volta, né? Com essa treta aí e tal. É um clássico, né? É um dos maiores Não, clássicos, pô. cara, é chato pra boné. Mano, O herói é o Adam Warlock, ninguém se importa. claro que se importa. O Warlock lutou com o Thor, pô. Com o Thor no começo lá, de quando O ele foi Bill Raio criado Beta também, antigão. cara, e ninguém liga pro Bill Raio Beta. Não, mas o Thanos já é bom. Agora o Adam Warlock e várias tretas dos Vingadores ali, é a trilogia do infinito. É um infinito, Guerra Infinita, não tem jeito, é muito bom, mano. Tu vai falar Ela. que não é um A. Não, porque é aquela história que o Thanos ele quer agradar a morte, ele mata metade da vida. É, Aí os heróis, ele vai usando as gemas, os heróis que sobram pra, sei lá, petrificar um, transformar outro que em tem as joias zumbi. do infinito, né, mano? É. Não, mas você não acha genial essa parada de joias do infinito, a joia do tempo, a joia da realidade, a Não, as joia de não joias são sei o quê? legais, as A joias são legais. manopla Eu falo que também, pô. o desenvolvimento no filme é muito mais interessante, muito mais Não, mas na presente HQ, ali do que no mas, quadrinho. a manopla é um símbolo da cultura pop, pô. É uma coisa incrível, não tem jeito. Tipo Mas o quem Anel da fez a Lanterna. manopla do infinito ser um símbolo da cultura pop foi o filme, não foi o quadrinho. Não, o quadrinho também. Só se fala em outra coisa, em Exatamente, só questão de se fala em outra coisa. Só se fala em outra coisa, não tem jeito, filho. Não, mas tu Cara, colocaria é qual? mediano, cara. É no máximo mediano essa aqui. Não Não, é tem como médio, não. é um B, um A ou B, eu aceito, É um mas pô, Bzinho aqui, um porque, Bzinho. porque, porque tem os eventos que vão se ocorrendo, né? A partir daí, então é importante. Mas os eventos, como eu falei, envolve o Adam Warlock e ele é o cara Sim. que Ele é consegue, o cabeça da parada também, de certa vamos dizer, a forma. resistência, e no final é É. a Nébula, né? Eu não lembro Nebulosa? se é a Nébula ou a Gamorra que arranca a manopla do Thanos, É, aí ela vira vilã, aí o Adam Warlock luta com ela, sim. e no final eles desfazem o É, estalo, né? tipo assim, é aquele O tipo de Thanos vira história que fazendeiro no final. sim, é aquele tipo de história que tá na média pra cima. Tem uns que botam mais acima, mas tá ali na média, no É. Bzinho ali, tranquilamente. Eu não sou o maior fã de eventos cósmicos, grande coisa cósmica assim, E a não, DC, cara. você é DC não, tem a questão de crise, de infinita, né? Mas eu não sou o maior fã. Eu gosto muito de DC, cara, mas eu não sou o maior fã da fase cósmica da Você DC, prefere não. solo, né? O personagem solo, Asa Eu Noturna gosto ali e tal. do pé no chão, no máximo quando tem uma invasão, alguma coisa assim. Sim, pode crer, meu. E Cara, agora, partir pra próxima? Qual que o é a próximo próxima aqui aí? é a morte da Gwen Stacy. Ah, a O morte. dia que a Gwen Stacy morreu. Cara, essa parada da morte da Gwen Stacy é tipo assim, é um marco, é um símbolo de que marcou uma geração, tá ligado? Porque até então as histórias eram, o heróizinho ali, tem o par romântico e tal. Quando a Gwen Stacy morreu, cara, depois um monte de herói começou a perder ali as criaturas né, que tem o cônjuge ali, que tem tipo, virou uma coisa, tipo assim, tem os quadrinhos é dividido, pós e antes morte da Gwen Stacy. Tu não concorda? Que teve um O que eu boom? falo, sim, é uma grande divisão, mas é uma história curta, né? São 2 volumes, ela morre na primeira. É. Então, nas primeiras 20 páginas, né, já conta a história Não, dela mas tem o morrendo. pós também, pô. O pós, depois que ela Sim, mas morreu, eu também digo tem que o. a história Sim, são 2 volumes, o sim, 121 e o 122. O sim. 122, que é o Peter indo atrás do Norman Osborn, descendo a lenhada nele, o Norman Osborn faz aquela cena do filme, né?
de Mas, usar é, o planador, sim, e o Homem-Aranha desvia, o planador empala, mas só um e o Peter adendo, fica com aquilo, perdi o amor da minha vida e é, o pai do meu melhor rodar. amigo, né? Sim, mas um adendo que na próxima edição, que seria a 123, ainda continua a coisa da Gwen, que ela tá morta. Tem o enterro dela, tem o Luke Cage também, que ele vem à tona, o Peter Sim, Parker tá sim. louco. E a partir dali mudou todo o cenário Mas de quadrinhos, a histórias e história tal. é uma história muito boa, cara. Ela, apesar de ser, que eu falo, datada, né? Que é aquele É, muito aquela tempo. coisa, Peter é Parker está aquele, tomando água, né? E ele é tá com um aquele copo de água, texto, assim. aqueles textos que não tem porquê, né? Mas Que o cara era tá. da época, né? Era É, da época. Mas a história é muito boa, cara. Ela é bem redondinha, bem fechadinha. Ela é sim. bem emocional. Mesmo que você não leu É, nada de antes certa do Homem-Aranha, se forma. você abre para ler a É 121, emblemático, né? A 122, cena ela que ela tá morta lá, ele fala, eu é. vou te pegar, não sei o quê, eu vou me vingar, uma coisa meio assim. Cara, E é icônico, né? e aquilo, né? Porque ela é E tem a jogada questão da do. culpa também, não tem? É uma É, questão que não é só a morte dela. O Peter Parker, ele fica também meio sentido, porque ele acha que foi ele que causou a morte dela. o Duende Ele Verde fica na fala, na dúvida. verdade, né? Ele fala no Tenta planador, ele entrar na fala: mente, né? ninguém sobrevive a essa queda, ela já estava É, morta antes de ele, atingir a água, né? ele tenta entrar na mente, não É, tem jeito, cara. Botou um mas é S, boa. um S importante pra Cara, caramba aqui tem nessa. várias sequências. Vamos pular para outra ponta? Vamos fazer 2 e 2. Pode Vamos de ser. Guerra Civil 2. Eu não sei por que Ó, Guerra Civil eu 2 sou um está aqui, grande mas fã. apareceu em um monte de lista aqui. Porque é um clássico. Eu sou um grande fã de Guerra Civil 2, tá pau a pau ali com um, para mim. Olha só, Guerra Civil 1 estabeleceu aquele. Mas vamos falar do 2, né? O 1 tá aí É o também, né? 2, o 2. Vamos falar do 2. Vamos falar do 2 primeiro. Vamos falar do 2 primeiro. Cara, o 2 eu acho interessante, porque assim. Tem a questão do. Acho que é Ulisses, né? Que é aquele jovem, aquele personagem lá que ele prevê o futuro, ele tem umas visões e tal. E, cara, nessa saga aí da Guerra Civil 2, tem várias mortes, assim, tem tipo sabe, umas cláusulas, assim, uns métodos e tal, tipo, até o Gavião Arqueiro, acho que ele é julgado, né, porque acho que ele atira a flecha em alguém lá, morre, aí tem um julgamento, é uma treta, assim, tem a questão de que o Rhodes, que é, né, do Homem de Ferro lá, ele morre e tal, aí por ser amigos e tal, o Tony Stark fica doidão, aí tem a Carol Danvers, né, que é a Capitã Marvel, então a treta, no caso, em vez de ser o Capitão, é a Carol Danvers com o Homem de Ferro, e o Homem de Ferro A tem... história em volta desse humano que consegue prever o futuro, e É, a Carol Danvers quer usar isso ao máximo para prender as pessoas. É meio. é, Esqueci o nome daquele filme do Tom Cruise lá, Minority é, Report. não, e E no caso, o. pô, é a treta que mostra que o simbolismo de que uma pessoa, uma causa pode gerar uma treta, porque o Tony Stark quer capturar esse cara, Ele e a captura para Capitã, estudar o cara, né? Ele e captura a para estudar Capitã o Marvel, poder. ela é do lado, tipo, do bem, ela quer proteger, não, deixa ele Não, aí na e tal. verdade não tem bem e mal ali, né? A Carol É, Danvers ela quer utilizar o poder a todo custo, e o Tony sim, Stark não quer, e então tem sim, esse lance dessa treta. E o Rhodes é, ele morre porque o cara tem uma visão do Thanos e eles preparam uma sim, emboscada assim que o Thanos chega para lutar, é, e na briga o Thanos acaba sim. matando o Rhodes, né? E tem até uma visão recorrente, que é o Miles Morales meio que matando o Capitão América, né, que vem ali em E alguns tem a momentos visão ali. final, que é a Carol Danvers matando o Tony Stark, que é o que de fato acontece. Ela usa o poder todo dela É. nele, e ele morre e vem a gente recebe de brinde aí a Coração de Ferro, né, cara? Que é aquela Não, maravilha ali. não, pelo amor de Deus, O não, Coração de Ferro vem não, depois, a Guerra Civil 2 não, causa a não, morte do Tony sim, Stark, que não, com, assume. não, com certeza, mas eu tô falando aqui não tô falando de pós, eu tô falando de centro. O centro Ah, da cara, história pra é mim isso aqui ótimo. é um C baixo, cara. Ela é Não, muito. é, Ela copia muito a ideia da Guerra Civil 1, mas é, eu não. tudo bem, eu colocaria em B, mas C tá tranquilo também, assim. Ela não tem Tipo assim, muito impacto. quando fica em D é que é pra fugir, agora a partir de C pra cima já dá pra dar uma lida ali, né, de certa forma, já é um É, ritmo, mais ou menos, né? se tiver tempo aí na vida, dá. Se puder evitar, melhor às vezes. A próxima a gente tem Arma X do Wolverine, a Pô, clássica Arma Weapon X é um X. clássico do caramba, cara. Você leu? Você já Pô, leu Arma X? eu lembro de ter lido já, eu conheço. Cara, Arma X, ela saiu na. Esse é clássico, mano. Clássico, Mas não é um clássico. clássico bom, cara. Não adianta ser um clássico e não é bom, mano. Não, mas, Ela é uma mas história. essa HQ, ela tem uma violência gráfica, assim, tá lá o Não tem, Wolverine e o cara. Não Logan. tem aí que tá. Ela não tem essa violência gráfica. As Claro que pessoas têm tem, a mano. memória distorcida. Não tem, cara. É sério. Essa história, o que que ela se passa? Ela se passa numa saga, chamava Marvel Comics Presents, né? Marvel Comics apresenta. Sim. E era Não uma tem história ação que mostra nenhuma? o Wolverine sendo preso,
né? E a história ela se passa através de diálogos que você tem o balão amarelo, o balão azul, o balão Sim, verde e o balão vermelho, que são os personagens diferentes, que é sim. o Striker, que é a enfermeira, o médico e tudo mais, e eles vão administrando doses de remédio no Wolverine, isso, aquilo, não sei o que, eles vão fazendo esse experimento. A história ela é meio psicodélica, então ela não tem uma sequência dos quadrinhos de uma sequência de Sim. ação. Mas Tem será uma que tu hora que pegou ele luta uma assim outra com. versão? Não, Porque, não porque eu sei, lembro, cara, porque porque eu lembro de ter a lido uma original versão da de Arma coleção. X, ela é emblemática porque ela mostra essa questão do experimento, só que ela é longa. São Sim, 5 ou 6 números dessa Marvel Comics Present, tudo bem que ela era, sei lá, 10 páginas, era mais curtinha, mas é. fica muito nisso. Aplica remédio, tira remédio, o paciente tá nervoso, para. Cara, ela vai se prolongando, ela não tem aquele grande. Porque parece que o Wolverine foge, mas depois ele não foge, ele tá só numa simulação. Aí no Porque tem esse final que problema você tem também, a questão da fuga, que que ele aí você foge, vê que é o que ele gelo, tira, né? Ele é, foge lá daquele experimento, né? Ele que é o começa a atacar os gelo outros, com né? sangue, mas não tem essa cena. A cena dele saindo, tacando os outros é do filme. No filme tem, lá no Wolverine Origins. Não, mas eu lembro de Mas ter no lido uma quadrinho é história. pouquíssimo, cara, é Não, mas eu pouquíssimo. É um lembro de ter lido quadro ou uma outro. história que era alguma coisa Arma X que tinha ação, que Então, tinha cara, uma certa ação. é flashback ou alguma outra Sim, versão. A original, a Arma X deve ser original, alternativa, né? não tem. Ela De- é pouquíssimos quadros de ação. Então deve ser uma versão outra, uma versão alternativa. Porque eu lembro de ter lido uma Arma X que falava do experimento com o Wolverine, que o governo lá tá estudando o corpo dele, Não, não a sei o que e Arma X mesmo não tem essa questão de falar é o governo, é o experimento, Sim. não. Deve ser É outras falando, coisas, são né? os balãozinhos, cara, os balãozinhos. As narrações, né? Aumenta a dose, baixa a dose, o cara tá nervoso, É tal a mesmo, cara. enzima. É um delírio coletivo, então, essa história, É né? um Porque muita delírio gente também coletivo, fala. cara. Quando fala de Arma X, eu acho que porque tem Flash na É, deve ser Wolverine e também tal, flashbacks, né? no X-Men tem tal coisa, tem no filme. É É, os uma série que foi flashbacks, né? reproduzida, no Wolverine Origins tem a Arma X de volta. É, E tem. é O o, Arma X original não tem nada disso, sim. cara. É o perigo das adaptações, né? É Em várias o mídias, efeito acaba distorcendo Mandela. a mente. É o É, efeito porque Mandela, que todo mundo acha que o é, Nelson Mandela morreu e ele estava vivo, é o né? gaslight, mano. Porque as adaptações geram na mente, distorce a mente do povo brasileiro, não tem E jeito. teve a versão Arma X do Wolverine Ultimate, né? Dessa Ah, tem versão Ultimate, né? nova. É um capítulo só da revista que vai Sim, fazendo que faz a semelhança da vamos Arma ver. X, mas a Arma X clássica, acho que as pessoas não lembram ou não leram ou leram versões, É, eu lembro porque de ela ter realmente, lido, cara, mas tem tempo que eu. Não pode ser que minha mente esteja meio periclitante, né? Vamos pro outro lado, voltar pro outro lado, porque tem coisa boa Última ali. Caçada de Craven. Ou para mim, não, se você falar que esse não é. Mano, é um clássico, deixa eu falar um pouquinho. Cara, essa para mim é uma das melhores histórias, porque assim, desde lá do início, o Craven tentava caçar o Homem-Aranha, porque ele já caçou tudo quanto é animal, ele queria caçar o Homem-Aranha. Nessa história, ele finalmente pega lá uma arma com dardo e tal, deixa o Homem-Aranha inconsciente, enterra ele, veste a roupa do Homem-Aranha, a roupa preta, e o Craven, praticamente, ele é o Homem-Aranha durante a história quase toda, mais pro final que o Peter Parker volta e tal. Tem até um lance de um inimigo lá que é o Ratos, enfim, que tá no esgoto. Mas, cara, é simplesmente o Craven boladão com a roupa de Homem-Aranha, matando todo mundo, não sei o quê, fazendo as coisas dele. Ou seja, ele meio que caçou o Homem-Aranha e virou o Homem-Aranha por um certo tempo. Então, pô, é um clássico, né, mano? Fala aí a tua Cara, opinião sobre essa história. eu preciso citar o nosso querido Chico Barney, do Chico Barney Eu já Comics. vi, já Chico Barney Comics. E esse, Espero cara, a que ele Última note a Caçada de gente um Craven, dia. ela é. Não é, cara, não é tudo isso, não, É mano. Não é clássico. tudo Não, é isso, não. clássico, pô, é Não é. clássico. Não, Não, ela pode ser um clássico, ela pode ser um clássico da Marvel, cara. Nem todo mundo mano, o precisa ter um final, Watchmen a gente vai dar no spoiler aqui, catálogo. porque o final é complicado. É tipo a Claro morte que da Gwen pode, o Stacy. título, o spoiler tá no título, é a última caçada de Craven. Ah, Ele é verdade. caça Não, mas é e se porque mata. eles. Não, porque ele se próprio, não é alguém que vai lá e faz, é ele que fica Não, louco, né? e cita aquele um autor russo, umas Sim. babaquice. Eu não acho tão legal assim, não. Não, não eu também não vou falar que é a melhor história, até porque não é bem o Homem-Aranha, é o Craven de Homem-Aranha, né? Não é o Peter Parker, ele tá lá enterrado. E o Peter Mas é Parker fica interessante. 2 semanas enterrado vivo, ele sai do coisa e sei lá, É, cara, não acho. é E tem a complicado. consequência, né? Porque Sim. eu acho a consequência da última caçada de Craven mais legal, que é o Tem o Tormento, pós, né? que é justamente quando a irmã do Sim. Craven volta pra tentar É, caçar o Homem-Aranha de novo e tudo é. mais, que eu acho o Tormento Peraí, mais legal. o Tormento se passa depois da última caçada? Vem depois, é. Caraca, eu tinha na memória que era antes, mano. Não, Eu Tormenta é achava que depois. era Tormenta antes. é irmã do Craven buscando Sim, tô vingança, né? ligado. Ah, pode crer, tô ligado, lembrei. Então, o próximo aqui, outro Faz Homem-Aranha, sentido. Homem-Aranha Azul.
Pô, pra mim, o Homem Azul é uma das histórias que eu mais gosto, é emocionante, porque pra mim, o meu personagem que eu mais gosto é o Homem-Aranha, pô, é uma história que homenageia a Gwen Stacy e também eleva a Mary Jane, porque quando a Gwen Stacy morreu, também tinha aquela conversa, porque a Mary Jane, não sei o que, a gente prefere a Gwen, só que nessa história fala dos momentos bons que o Peter teve com a Gwen Stacy, também tem vilões ali, em resumos e tal, pô, mas também no final da história exalta a Mary Jane, porque ele tá lá com meio que falando para um rádio, o gravador lá, num porão dele, aí chega a Mary Jane, fala, caraca, manda um abraço para ela aí, não sei o que, tipo, ela entende o lado dele, tá ligado? Ela não fica com ciúme, ela não fica, tô com ciúme, não, ela entende, pô. Pô, pra mim, é uma narração, assim, é uma homenagem, na verdade é essa, né? E a De história é jeito, né? meio. Essas histórias de cor, né? Do Demolidor Amarelo, Homem-Aranha Azul, Capitão América Branco e o Hulk Cinza, elas Sim. são meio pessoais, assim, Melancólicas, né? Meio melancólicas, né? exatamente, Até melancolia o pura. começo que eu tô lembrando aqui é ele indo lá jogar flores, é uma coisa Uhum, totalmente fúnebre, né? Tipo cemiterioso, assim, exato, cavernoso, sabe? exato. É bizarro, E muito bom, é a mano. história boa. O desenho do Tim Sale é sensacional, cara. É bom A demais, não história tem boa, jeito. a história boa. Sim. E agora, tem Pulando mais pro algum outro lado, clássico aí? Justiceiro Max, o primeiro arco lá do Grant, do. Sempre esqueço o nome do cara. Garfienes? Garfienes, Cara, eu gosto, Garfienes. assim, eu tenho um certo problema com Garfienes, que ou eu gosto ou eu odeio. No caso do Justiceiro dele, eu gosto. Porque, tipo assim, ele faz Mas umas é o doideiras, começo, tá tá? É ligado? o começo dele do Max, porque Sim, você tem sim, aquela minissérie que conta ele antes de ser o Justiceiro lá no Vietnã, sim. e você tem depois essa primeira Então, fase do Justiceiro Max, que já é o então Punisher um a, pouco mais velho e a tudo primeira mais. fase é que tem um russo, a Mama Gnute lá, não é? Aquela coisa toda? É essa Não, fase, né? é antes disso, é antes disso. É que tem Ainda? aquele cara, o parceiro dele lá do CD, O CD? que vende a ajuda dele e tal, e a galera vai caçar o É, Justiceiro. eu lembro de ter lido algumas coisas Que do tem a cena lá Justiceiro do Max. policial que é captura, que eles capturam o Sim. Punisher, estão tentando interrogar ele. Aí vem um policial, vai buscar um café. O policial sai, ele é pego pela máfia, que também tá atrás Ah, do, pode do, do crer. Punisher, e o cara fala: eu vou te interrogar e vou cortar suas bolas e botar num copo, né? E mostra a cena Pode do cara com crer. um copo, ai, me ajuda. É o tipo de violência que o Gartienes coloca, que é, para Ah, mim, então não é é que antes, né? é Porque tem antes, é o lá. primeiro, a primeira Ah, aparição pode do crer. Max. Cara, eu Ah, acho pode assim, crer. a história ela tem uma violência gráfica muito pesada, muito É grande, mesmo? talvez até um pouco excessiva, Excessivo? e a piada, vamos dizer assim, o humor ácido do Garfienes. Eu acho que quem gosta, É. apaixonado. É, Eu tenho o uma Garfienes é certa tolerância a assim, esse tipo o de Garfienes, narrativa. sim, o Garfienes é aquele tipo de escritor que ele escracha, ele esculacha, tipo assim, Uhum, ou a pessoa ama ou odeia, não é aquele roteirista tipo, que é meio termo ali, tá ligado? Ou vai odiar sim. ou vai amar, porque ele vai para lados bem Eu tortuosos, vou bem colocar ela no esquisitos. B, eu vou colocar ela no topo do B, É, porque eu acho que ela é uma história que é aquilo. Se você gosta desse tipo de humor ácido, a violência, sim. piada, com essa questão da violência, você vai adorar. Se você tem Para um quem certo curte nível de, violência, de tolerância, eu tenho um pouco de tolerância. Eu gosto de violência e é, tal, mas chega um tem- ponto que me dá uma saturada. mas tem gente que tem Só um que teto, né? Um é, limite, né? é o Não meu tem teto. jeito. Só que, cara, a arte é sensacional, ela é É, muito bem feita, a dinâmica, o texto, você lê assim, cara, você às devora esse, esse primeiro arco, é sim, muito bom. E é muito uma bom. pena, porque depois que encerra esse primeiro arco do Garfienes, eles colocam só desenhista lixo pra fazer o É Justiceiro. mesmo? É Fica uns mesmo? desenhos ruins, cara, é dá dó, Tudo porque a torto, história é tudo legal, esquisito, a né? história do Justiceiro Max é bacana, só que é só Sim. ator, só É. desenhista É o tranqueira, selo cara, Max, só né? O, desenhista. se, o selo Max ele trouxe muita coisa de violência, né, na Marvel, com os heróis, né? Aí Não trouxe só, Viúva não só de Negra, outras coisas violência também. física, mas também de violência É, psicológica. Você tem a, mental também, a várias coisas. Jessica Jones, né, cara? Jessica Jones É, como Homem Púrpura. a Jessica Jones, ela É tem criação do uma HQ Michael, que do é, que Michael é, Brian Bendis, né? que é Aliás, não é o nome? Aliás, que acho que Alias, vem Alias. Alias, né? Que tem a Alias Jessica e significa tal. codinome, né? Ah, pode pá. É bom demais, Vamos não lá. tem. E agora? Continuando aqui, Planeta Hulk, cara. Pô, Planeta Hulk, pô, eu gosto muito, mano. Eu Planeta também. Hulk, porque é aquela fase que é meio que ali antes de Guerra Civil, que o Thor fica sumido e o Hulk vai lá pro Planeta Hulk. É o Tony Stark que manda o Hulk, né, São pro os sacar. Illuminati que mandam o Hulk depois que ele Ah, destrói tá. Las Vegas com coisa, né? Pô, E e esse Planeta Hulk, você botou em qual? Você botou no ar? no ar. Pô, eu gosto bastante, porque, pô, cara, Planeta Hulk, o Hulk vai para esse planeta, acho que é sacar o nome e tal, ele fica meio que aprisionado lá. E aí, lá acho que tem até o surfista, tem mais uma galera lá. Que depois o Hulk, ele meio que vira um certo líder ali, ele chega meio de Sim, ele intruso vira. ali.
Ele acaba virando um... Ele fica entre iguais, né? Ele tem uma esposa, tem filho, ele vira um gladiador. Muito bom. O Hulk, ele constrói algo, tipo assim, ele foi mandado para lá por ser mandado, mas chegando lá ele começou a achar o lugar dele nesse planeta e começou a construir, começou a usar armadura. Posso falar? Pode. Conan o Bárbaro Verde. Essa Planeta Hulk é o Conan o Bárbaro Verde. É muito divertido. É mesmo? Tu acha? Eu gosto, cara. Eu gosto. Eu conheço pouco de Conan, mas eu li Planeta Hulk. Você acha que é porque tipo tem essa Conan? questão de dominância, de violência. É muito legal. O problema, eu acho que dura pouco. E a Guerra Mundial Hulk, né? Que quando o Hulk se vinga, porque a nave que ele foi pra lá explode. Quando ele volta pra Terra, o Hulk contra o mundo. O Hulk contra o mundo é mais ou menos, né? Não é uma grande coisa. Tu colocou aí na lista, não? O Hulk contra o mundo? Hulk contra o mundo, pelo amor de Deus, cara. Pô, mas é sequência, é o clássico, ele chega lá... Mas não é clássico, cara. Não é só porque é sequência que é bom, mano. Não, é uma das melhores HQs que tem ação pra caramba, é um monte de personagem não, tem ação, lá. Né? Tem ação, mas não dá, tem cara. Tem o Sentry também, né? O Sentinela lá, que ele fica com medo do Hulk. Mano, o Hulk botou medo no Sentinela, ele ficou maluco, mano. E no final, quem salva tudo é o Rick Jones. O Rick Jones acalma o Bruce Banner, cara. É os amiguinhos, né, mano? Tem que ter consequência da Guerra Mundial Hulk é legal, que é o Hulk vermelho, que tá saindo na saga do Hulk aí. Mas a Planeta Hulk é muito bom, Guerra Mundial Hulk... Não, mas é essencial, porque quando ele volta, não é essencial. Não, contra o mundo... Não é porque tá no selo Marvel Essenciais que é essencial, viu? Não, mas é a continuação, a pessoa tem que ler pra saber como é que ele voltou, né, pô? Pra saber... mas o final é bom do Planeta Hulk ali, beleza, deu ruim, é a vingança do Hulk. Mas eu acho que o Planeta Hulk ele é uma ideia legal, mal executada, só isso. E agora, temos mais qual aí, né? Marvels, cadê? Cara, vou te falar que Marvels eu conheço pouco até. Eu sei que é uma HQ lá, que eu já vi capa dura e tal, mas o intuito é o quê? São vários heróis misturados? Como é que é isso? Não, Marvels é o seguinte, cara, é o Alex Ross, o desenhista, ele falou, eu quero redesenhar os maiores momentos do universo Marvel. Então é um compilado de cenas. Ele virou pro cara que escreve, que escreve o Marvels? É tipo cenas replicadas de uma outra forma. Isso, tipo assim, isso. Meio que são tipo assim, então Marvel são vários heróis com cenas meio que repetidas, só que de uma outra forma, outra coisa assim, meio que isso. No sentido assim de trazer coisas novas para alguma cena emblemática dos quadrinhos e tal, aquela coisa toda. É interessante, né, mano? Então aquela cena do primeiro Homem-Aranha? É o Kurt Busiek. A primeira aparição é da hora, do Tocha Humana, que é um robô, né? Que não é o Tocha Humana do Quarteto Fantástico. Depois tem a cena lá do Namor, quando ele tem aquela tsunami. Sim, é tipo um Arif, então. Não é um Arif, né? Não é um Arif. É a história do universo Marvel, que a gente conhece, lá da Era de Ouro, vamos dizer assim. Só que aprofundando mais. Não, tirada do ponto de vista de um fotógrafo. É um fotógrafo que fotografou esses grandes momentos. Acho que eu já cheguei a ver uma parada dessa aí. Em termos de ilustração, é lindo. Cara, é uma história linda em termos de ilustração. Tem vários takes, tipo de foto, né? Uns takes de foto, assim, pelo que eu lembro também. Mas, cara, a história em si tem os X-Men lá, o anjo descendo, tem vários momentos legais, mas eu não acho uma história bacana de ler. Tu colocou em S? Mas tu colocou em S, mano. Porque ela é linda, cara. Ela é belíssima. Ela é maravilhosa de você ler. Então você é lombadeiro de Não é lombada, não é lombada. Você vai ler Marvel, você fica vendo aququeles quadros, cara, é muito bonito. Você pode ignorar o texto é meio chatinho. Você vai ler as figuras, né? Jornalista, tudo mais. Vai ler as figuras, né? Visualmente, o Marvel você tinha que pegar os painéis do Alex Ross e colocar num museu. Não, isso daí não tem nem jeito. Tira balão e nada. Não, é uma das artes mais realistas que tem, não tem jeito. É muito bonito, cara, é muito bonito mesmo. E agora tem uma que tá nessa parte X-Men Dias do Futuro. Days of Future Past, né? Que é o Dia de Futuro Esquecido. Cara, eu lembro que, assim, vou falar mais ou menos o que eu lembro, você me fala se eu tô errado, que eu li faz um tempo já. Eu lembro que tem uma parada que tipo, é uma realidade alternativa, que tem os X-Men meio que aprisionado, e aí o Wolverine, ele vai para um lugar lá e tem uma personagem que é a Jubileu, não sei se é Jubileu. O que acontece? Né? A gente começa vendo um futuro onde os X-Men estão capturados e tudo mais, e tem esses sentinelas. E só o Logan que tá solto, né, nesse momento. Isso, né? É a Jubileu. Aí a mente da Jubileu do futuro conecta com a Jubileu do passado. Eu lembro disso, que eles voltam, e a Jubileu do passado, a mente dela, ela tem essas visões do futuro, e ela convence os X-Men a evitar que essa situação aconteça. Essa situação acontece porque o Magneto lá e a Irmandade dos Mutantes assassinam um político, e esse político, a morte dele motiva a criação do projeto Sentinela.
Então é os X-Men correndo para Sim. evitar com que a Irmandade dos Mutantes Voltar no tempo, né? Essa parada. E cause essa esse história, futuro. sim. Isso é uma parada. Essa história, ela tem, no caso, essas duas realidades, né? Que até o traço muda, que é o traço lá dessa realidade alternativa, e quando eles voltam para o passado, tá um traço mais antigo, Clássico, né? assim, né? O É clássico e normal. tal. É que assim, Tem o você tinha Noturno, tem até o Noturno também. ela é uma história em dois volumes só. Então você Sim, tá lendo o X-Men normal, de repente na hora que você abre, o X-Men sim, dessa mês, aí é um futuro distópico. é, Aí você conecta com o sim. passado e a Jubileu convence os É. X-Men E no final tem uma a coisa política, não tem uma decisão meio exatamente, que de eles política, né? conseguem evitar o assassinato lá daquele Nossa, político pode crer. pela Irmandade e, em teoria, evitaria que esse Sim, futuro acontecesse. Só que ainda no final você ainda tem a construção do é, Projeto Sentinela, então você não sabe realmente sim, o que vai acontecer. É uma história é, curtinha. sim. E tem a parte que mostra os mutantes meio que presos em um local lá que eu esqueci o nome, mas eles estão presos, eles meio que viraram escravos, né, os mutantes, de certa forma. Os que Pô, eu estão acho uma coisa. os que estão vivos, sim. Alguns morreram também, deu uma merda do caralho. Eu vou falar, vou ser polêmico aqui, mas o Eita, texto do Claremont, ele é um pouco cansativo, cara. Ele é um pouco às cansativo. vezes, Ele escreve você muito. acha? Eu tenho certeza. Não, não acho, é fato, ele escreve muito. Não, Tem hora isso que o texto é cansativo. é complicado mesmo. Mas essa história como ela é dois volumes só, Sim, ela é muito icônica, né? É o primeiro desenho dos X-Men lá dos anos 90, é o primeiro capítulo, sim. é o Dias do Futuro. Você tem muita coisa, cara. Mano, tem muita Eu coisa acho que uma pode ser história bacana, explorada, né? curtinha. Sim, Se lançassem ela fininha, assim, lombadinha, canoa, tinha que ter, né? grampinho, seria perfeito pra você dar uma lida, Não, assim, e os lombadeiros, como é que fica nessa história? Grampo chorando, não. chupando o dedo. Lombadeiro. Vamos A falar gente de tem uma medo de história grampo. boa? Vamos falar agora de uma história boa de verdade? Manda braba. Demolidor Revelado. Porra, é a fase do Bendis, né? Aquela fase lá do Quando o Bendis Bendis. assume, cara, ele assume. Nossa! Não, essa fase é boa. Tem o Demolidor Revelado, tem a Cozinha do Inferno, que é tudo uma sequência. Cara, pra mim, Demolidor Revelado, que a fase do Bendis em si, pra mim, ela Mas a rivaliza gente vai ali falar do com. Revelado Sim. especificamente, que é até Ah, o final sim. do julgamento do Tigre Branco Aham. lá. Mas só um adendo aqui que, tipo, para mim, essa fase do Bendis, do Demolidor, revelado, é pau a pau ali, tá? Rivaliza com a fase do Frank Miller, tá ligado? É Não, os pra mim é clássicos do melhor, Demolidor. melhor que a fase do filme do Eu Miller. também acho melhor, mas tem, pô, é porque é uma moderna, né? Um modernoide ali. Não só moderno, cara, mas o Pô, muito traço é bom, muito velho. bonito, a história em si é muito boa, É, a questão de você misturar o Demolidor e o Matt Murdock, você sim. traz, o Bendis traz os elementos, tipo a Natasha, É, volta, ela é uma ex dele e tudo mais, você tem sim. essa questão do aquele jornal que fala que o Matt Murdock é o Demolidor, então as Sim. pessoas sabem, mas não sabem, porque É. não Depois fica que revela a identidade confirmado. dele, ele fica. Tem várias tretas que vêm acontecendo após isso, né? De ter a identidade Sim, revelada. sim. É jornal, é matéria no jornal, é mídia, várias coisas acontecendo, porque, Mas é isso, né? ele luta legalmente, ele É, processa em não sei quantos milhões o jornal e é, tudo mais. caraca, essa fase é uma doideira, cara. Bom demais, cara. Porque quem sabia realmente que ele era o Demolidor é o Ben Urich, Sim, né? é, Mas esse começo sim, tem a questão que foi até retratado na série da Disney, né? Lá sim, pode crer. na De quarta revelar. temporada, que é o julgamento do Ayala, É, que é ele tentando sim. proteger o herói. Tudo. Cara, eu adoro. Tá aqui em S Não, primeiro, até não, agora, pra para mim, é a mim melhor é história. pô, uma das melhores fases aí tipo, uma das melhores coisas que o Ben escreveu, que ele tem um jeito leve, é um roteirista que escreve meio leve, às vezes pesado, pô, Uhum. mas, pô, a fase toda, porque tem não só em si a história, mas o pós também que conta muito, que é depois que ele é É. revelado a identidade do Demolidor, pô, fica várias histórias ali Mas mais pra a frente. questão da identidade dele ser revelada é aquilo, não tá oficializado, mas é aquele disse-me Sim. disse, né? As pessoas sabem, É, mas não sabem, né? é, As pessoas sabem, verdade, mas não tem aquela confirmação e tudo. verdade. E falando de Demolidor ainda, agora a gente vai falar da outra Demolidor. história, a minha história favorita do Demolidor, Eita, é o que é Homem amarelo? Sem Medo. Homem Sem Ah, Medo. Homem Sem Medo, pode que. Qual que é a capa? É isso aí, né? Homem Que é Sem a Medo. origem, né? Que vamos dizer, o Ah, Batman pô, no 1 eu do gosto, Demolidor. eu gosto bastante, mano, dessa história, porque, tipo assim, ela é o que canonizou, eu não sei se canonizou, mas que tem aquela coisa que ele começa com a touca preta ali, amarrada e tal, né, urbanamente ali na cidade, depois que ele ganha os poderes e tal, a coisa do boxe, da luta, pô, aí ele conhece a Electra, né, tem até uma... É que a história ela tem dois momentos, né? Ela tem ele Sim, adulto
e tem ele criança. Então você acompanha ele criança, sofrendo acidente, Sim. o É a origem lance dele, de né? ser criado dentro do pai, dele treinar, Sim. Do treinar boxe nos ali. telhados. Sim. O Stick, né, já aparece para ser o O mentor Stick dele. também. Na faculdade ele encontra a Electra, tem o primeiro romance com a Electra na Tem um Fog faculdade. também, não tem? Tem o Nessa aí Fog na tem. faculdade. Sim. São 5 capítulos, né? São 5 Sim. revistas, então ela é curtíssima. No final você tem a ação dele contra um grupo lá que é o Rei do Crime, né? Que você sabe que é um braço do Rei do Crime, que são os caras que estão fazendo tráfico de criança, né? A De mulher em criminalidade, Nova né, York. mano? Não tem jeito. E Eu o também primeiro gosto episódio bastante. da Netflix, da série, ela é muito tirada desse Homem Sem Medo. Não, é E um dos maiores clássicos, porque é a origem, né? a origem do filme do Ben Affleck, né, a parte dele criança e tudo mais, sofrendo Sim. acidente, também tem muita Puxa inspiração pouco, né? disso, cara. Pô, mas tu colocou em S, mano. Eu colocaria no A, pô. No S, Não, não. cara, Colocaria no ela é A. maravilhosa, ela é maravilhosa. Não, tudo A bem colocar no história é S. tão boa que nem a arte do Romitinho estraga, mano. Não, mas o Romitinho, pra mim, é um dos melhores desenhistas, pô. Top 5 Não, tá desenhistas, doido, não tem tá jeito. doido. Mas Tá igual essa o pai história, dele. é muito boa, cara. Tem a questão, o capítulo dele na faculdade, com o Fog, com a Electra. Mostra. Isso que é maneiro, né? Mostra ele na faculdade ali. É a Indo origem atrás da completa Electra, ali. descobrindo que a Electra, o pai dela, é um assassino e tudo É a mais. origem completa, né, mano? Não tem jeito. Cara, Demolidor e sua redondinha, origem. maravilhosa. E a gente vai falar agora Advocacia. da segunda origem do Demolidor, que é o Demolidor Amarelo, né? Sim. Não, mas Que é uma história de origem completamente diferente, né? A morte é diferente, porque a morte cara, no Homem Sem Medo, o pai dele, ele sim, ouve no beco, enquanto o Demolidor Amarelo ele tá com Fog, porque ele já tá sim. na faculdade, ele volta pra Só uma ver a dúvida luta do aqui. pai. Nessa aí tu vai acabar falando mais porque essa aí é uma das que eu conheço pouco. Tipo assim, eu conheço o Homem-Aranha Azul, tem o Hulk Cinza, Capitão América, enfim. Só que esse Demolidor Amarelo, tipo assim, a história é na fase que ele tá com o uniforme amarelo mesmo? Ou é como é que é Sim, porque isso? quando ele surge com o uniforme amarelo, depois que vem o Depois que vermelho. ele pega o uniforme Essa vermelho, história, né? ela é depois, mas ela conta Tipo a origem, a né? origem dele já com aquele uniforme amarelo. Ah, pode Ele é crer. o Demolidor escrevendo uma carta para Karen, falando que no fim das contas ele escrevendo a carta para Karen, falando que ele de fato, a Karen é o grande amor da vida dele. É tipo, Isso antes de queda de Murdoch, tá? o Homem-Aranha Azul, só que em vez de ser carta, ele tá gravando ali, tem a narração. É uma Isso. ideia meio parecida, É. né? E o Demolidor Amarelo conta a história dele, de origem, e mostra, por exemplo, ele indo atrás do cara que matou o pai dele. Sim. Ele próprio costura o próprio uniforme, né? E é bom Pode que ele é crer. tão bom costureiro que o uniforme, além de ficar certinho, tá combinando, né? Porque o certo seria o cara é cego, ele vai costurar uma roupa, vai ser uma roupa rosa, um negócio laranja, as luvas É o verdes. sentido, é o sensor aranha do Demolidor, filho. É o sensor do Demolidor, não tem jeito. Você falou de A, para mim, o Demolidor Amarelo é um A, cara. Não há? Eu É um conheço A. pouco, eu vou acreditar É na um A. tua opinas. Ela é introspectiva, conta a história dele Sim. com esse uniforme Melancólico também, amarelo, né? mais Obviamente. antiga, mas, cara, é isso, tem uma história de origem, tem outra, né? São vários, os personagens têm Sim. uma história de origem em cima da outra. Pra mim, a história de origem definitiva é Homem Sem Medo. Demolidor Amarelo é uma história de origem também. Existem várias histórias definitivas de cada personagem. Cada um abraça aquela que acha melhor, não tem jeito, né? É opinião. A próxima aqui é a Saga da Fênix Negra. A Saga da Fênix Negra também é uma das que eu conheço pouco. Eu sei que tem lá a Jean Grey e tal, que ela vira Fênix e tal. Tipo assim, ela morre e ressuscita como Fênix, é isso? Não. Não Eles é estão no isso? espaço e existe essa entidade Fênix, né, no espaço. Sim. A Jean Grey tá tentando salvar os X-Men, se eu não me engano, a nave deles tá lascada. Essa entidade entra nela e ela fica Entra. super poderosa. Então Essa entidade cósmica. ela nem chega a morrer, então? Ela só vira Fênix Calma. depois? Vou Aí ela se calmar. torna a Fênix, ela fica extremamente poderosa, ela salva os X-Men. Aí ela começa a ver que com esse poder ela pode fazer muita coisa. Ela tenta usar esse poder absurdo pro bem, só que acaba que ela é corrompida e num surto que a Fênix Negra toma o corpo da Jean Grey, ela vai e destrói um sol. E quando ela destrói esse sol, ela mata todo esse sistema e morre um planeta inteiro. Sistema solar, ela faz. O sistema solar, ela destrói. Aí destrói um planeta só ou Não, o Sol, ela destrói o Sol, o sistema inteiro some. Pode crer, mano, Aí chama a atenção do Império Shi'ar. O Império Shi'ar fala, pô, tá cometendo genocídio espacial, eles vão atrás da Jean Grey. Aí tem toda a treta de tentar proteger a Jean Grey e tudo mais, só que o Império Shi'ar captura a Jean Grey, faz o julgamento da Jean Grey e condena ela à morte.
os X-Men, para salvar a Jean Grey, eles fazem E os X-Men, julgamento por combate, né? sim. E os X-Men, ele participa dessa saga da Fênix com frequência, participa, assim? os X-Men todos estão lá. Aí, Wolverine, assim? sim, o julgamento por combate é os X-Men lutando contra uma equipe lá do Shi'ar, eles perdem a briga, aí a Sim. Jean Grey, antes de ser executada, a mente de Jean Grey toma conta de volta do corpo, ela Pode crer. percebe tudo que a entidade fez, e ela fala, eu não vou ser capaz de controlar a Fênix Negra, se eu continuar viva, eu vou continuar destruindo e causando mal. Então ela que decide? Ela própria ativa o equipamento e ela se mata. Eita, tá cheio Ela de é história executada. clássica que o fim é E ela trágico, não tem realmente jeito. morre. Então o O final fim da trágico é saga é a clássico, capa. É o tá Ciclope ligado? carregando o corpo da Jean morta, né? Tipo o Batman carregando o Robin assim no colo, assim, né? Exato, exato. Bagulho. Tu colocaria em qual? É A ou S? Pelo que tu falou aí, Cara, eu também. é, Eu lembro um pouco, não muito, mas. eu acho que é um A, eu acho ela bem legal. Eu acho ela bem legal. É porque tem coisa que eu li faz tempo, né, e tal. E a outra qual? Essa outra capa meio verde, esverdeada aí, o É quê? o Quarteto Fantástico do Grant Morrison 1, 2, 3, 4. Ah, pode crer, eu ouvi falar. Tu leu essa? Claro, pô, é Grant Assim, Morrison. o 1, 2, 3, 4, obviamente que é por causa do que é quarteto, né? Mas, tipo assim, essa aí eu não sei, acho que zero, quase nada, assim. Eu devo ter Cara, pesquisado uma coisa ou outra, é o seguinte, o mas eu não Dr. lembro muito, Doom, não. ele manipula cada um dos personagens na fraqueza deles. Então ele coloca o Ah, Reed Richards para ficar preso no laboratório estudando, estudando, com estudando, estudando. magia? Tem a ver com E magia, a fraqueza? ele usa as manipulações dele. E o Reed Entendeu? Richards, ele fica nervoso, fica triste, fica zoado, porque ele naqueles estudos dele lá, Sim. ele se culpa por ter criado o Doutor Destino. Ah, é porque o Reed é da É, ciência, ele odeia magia, né? isso. Tem uma parada dessa. Por outro lado, a Sue Storm ela tá sozinha porque o Reed tá só trancado no laboratório. Só Aí na física quântica dele. ele traz aquele romance com o Namor de volta, acende aquela Ah, chama ah, e então a sua. ela A é, parte que o namoro tem aquelas polêmicas é nessa fase aí, então, que eles. não, essa é só uma referência, essa é só uma Ah, referência. tá. Tanto é que a Sue ela fica invisível, ela fica a história inteira Ah, invisível é e ela mesmo? triste, ela vai visitar a esposa do Ben, né, a que é Caraca. cega, e ela fica Sim. invisível o tempo inteiro. Ela tá meio triste por Caraca. conta disso, melancólica. Então O aparece só Coisa, o balão de fala nela, assim. é, o Coisa tá zoado, aí o Doutor Destino transforma ele em humano. É Ele mesmo? volta a ser humano, ele fica feliz e o Doutor Destino faz ele ter um acidente de carro e ele fica todo lascado. Ih, aí ele volta a ser de pedra. Não, ele fica humano, lascado. É E no mesmo? fim, Pode crer. o E o Tocha Humano Tocha? ele começa aquela questão de ser farreiro e não sei o que, ele fica meio Ah, pode não crer. querendo ser celebridade, tem a coisa. Da No fama, final, né? o Reed Richards percebe que eles estão sendo manipulados pelo Doutor Destino e eles se juntam como uma família feliz, dão as mãos e vencem o mal. É isso. O bem vence o mal, não tem jeito, é o clássico, né? É o clichê clássico, né? Não tem como Cara, fugir muito, né? eu acho assim, pra quem gosta de Quarteto Fantástico, a história é ok, sabe? Eu É, acho ela. é, Enfim, o Grant Morrison sabe o que faz, ele conhece os personagens, então ela é é. bem escrita, ela é bem desenhada, ela é bonita, as Pelo que tu capas eu falou gosto. aí, é de B pra cima, né? Não tem jeito, né? É o Doutor Destino versus o Namor manipulando todo Ah, é. mundo, é uma doideira. Ela é melhor que a Saga do Infinito, mas ela é piorzinha que Caraca, a melhor que a última saga do caçada. infinito? Uma história do É, quarteto é melhor que a saga do infinito com a saga, meu irmão. Tá doido, sim, pô. sim. Tá doido. Então vamos lá. Agora Vamos vamos falar pegar agora de peso pesado? Supremos. Posso falar um pouquinho? Supremos. Pode? Cara, Supremos é uma das melhores coisas que vieram daquele Ultimate lá clássico. E, cara, Supremos é basicamente uma reformulação dos Vingadores para um lado mais, assim, Atual. sem ser mais atual e sem muita coisa assim daqueles maneirismos de antes de Vingadores, aquela coisa meio assim. Pô, é uma história que no caso é até adaptável, né? Foi adaptada para cinema, para outras O adaptações também. Vingadores do cinema é muito mais parecido com Ultimates, né? Porque só um detalhe, porque tipo, o Capitão América dos Vingadores normal lá, o 616 e tal, ele é aquele cara bonzinho, não sei o quê. Agora o Capitão América dos Supremos, ele já é mais pra frente, sabe? É um Capitão América que toma decisões mais coisadas assim, e a própria personalidade dos. Segura o povo aí, vai falando de Supremos, eu já volto. Ah, sim, pode crer. Pô, Supremos, eu acho da hora demais, porque, cara, trouxe simplesmente muitas coisas assim, né, de adaptações e tal, seja animação, seja filme, né? Porque, cara, Supremos é daquela fase lá que teve Ultimate Homem-Aranha, teve Ultimate de vários personagens.
e aí vieram os Supremos, né? Tem até um tal de Supremos 3 aí, que é polêmico, que a galera reclama e tal, mas o Supremos 1 e 2 é uma coisa mais fechada, tem os personagens clássicos, né? O Bruce Banner, Hulk, Capitão América, né? Geral lá, Viúva Negra, e tal, enfim, Nick Fury, aquela coisa toda, e muitas das personalidades que a gente conhece hoje em dia, de várias mídias, né, atuais, dos Vingadores, vieram através de Os Supremos, né, que é lá do universo Ultimate clássico, né, e tal. Porque o universo comum, assim, dos Vingadores, ele é muito mais pacato, muito mais pé no chão, assim, as coisas vão acontecendo ali, aqui, coisa e tal. Agora, os Supremos, eles trouxeram uma cara nova, uma roupagem nova e tal, para tudo, uma geração, assim, para tudo, né, que a mídia acaba pegando de base os Supremos, né, porque tem uma certa violência a mais, assim, tem uma drama, né, um drama um pouco maior, uma dramaturgia, uma cinemática também, muitas coisas e tal, e a personalidade, que é o principal, que foi meio que alterado em vários personagens, né. Eu acho que o Homem de Ferro, ele continuou ainda, né, sendo como ele sempre foi, tal, meio canastrão e tal. Mas o Capitão América mudou, né, o clássico Capitão América, ele era mais ali pacato, depois ficou doidão, né, ficou mais rígido, né, e tal, nos Supremos, e várias outras coisas que foram alteradas aí, que mudou uma geração, né, cara? Esse Supremos é uma das melhores coisas, né, velho? É legal falar que o Supremos, ele tem o ponto que eu acho que é o mais interessante. É que os heróis são quebrados desde o começo. Então, o Homem de Ferro, em vez de ter um negócio no peito, ele tem um tumor. Sim. O Thor, ninguém sabe se ele é um meta-humano bêbado ou se ele realmente é um deus. O Homem-Formiga, né? O Homem-Formiga, ele é um abusador. Também, né? Ele é um abusador da Vespa. Tem a treta do Homem-Formiga com a Vespa lá. Inclusive de matar a Vespa, né? Nossa, você tem outro lance que eu acho muito, muito bom dos Supremos, que é o Bruce Banner, que ele leva o Hulk como uma maldição. Sim. É muito bom, levou, cara. Né? De certa forma, ele sempre levou, só que nos Supremos é elevado, né? Os níveis. Nos Supremos ele se cura, né? Aí quando tem a invasão, se não me engano, da Hydra, eles precisam do Hulk. Sim, aí o Capitão América olha assim pro Bruce Banner e fala: cadê o Verdão? Não consigo, me curei. Ele falou: sim. A gente tem ordem pra te bater até o Hulk aparecer. Não, e o final do Supremos 1, acho que tem até coisa com a Shield, né? Os exércitos lá, sim, exatamente. Brigando. Pô, é um S Supremo, né? O S do Supremo, né? Cara, o S é a obra definitiva da Marvel, cara. É a obra definitiva da Marvel, demais. Os Supremos. Ela não só tem a questão dos heróis muito, muito humanizados e quebrados, a arte é muito boa. Mark Miller, né, cara? Não tem jeito. Mark Miller é fantástico. Ele tem um Millar World, né, mano? O cara tem um selo próprio, né? Não tem jeito. Exato. E o ponto que eu acho é que o Mark Miller, ele entende os heróis. Ele entende os heróis. Ele entende os personagens. Tem uns que odeia o personagem e escreve só pra estragar. A gente pode até depois falar sobre um Zeb Wells. Chip Zdarsky. Mas bora lá. Dan Slott. O próximo aqui, a gente vai falar de Quarteto Fantástico 1. O clássico. O primeirão. Primeira aparição deles. Ah, pô, esse aí eu peguei na coleção clássica Marvel. Pô, pra mim é um bom início, até porque tudo que a gente tem hoje foi devido ao Quarteto Fantástico, que revigorou a Marvel, depois veio depois veio o Homem-Aranha logo em seguida. Mas, cara, nesse começo é interessante. A primeira história é a origem, né? Mostra lá que eles eram eu tô falando que é só a primeira história, eu não vou falar a primeira mesmo, né? A primeira primeirona mesmo, que eles enfrentando origem, o Homem-Topeira. Sim, é a origem definitiva. Eu acho ela é muito tosca, porque ela começa com o Reed Richards dando um tiro no céu, e aparece o Quarteto Fantástico, fica todo mundo assustado, e de repente vem, né? Sim, aí nessa parte é engraçado que a Sue Storm, acho que ela tá no banco, ela fica invisível, pega um táxi, aí tem um lance do e as pessoas ela esbarra nas pessoas e todo mundo fica, meu Deus, o que tá acontecendo? E o Coisa também, né? O Coisa, ele é um monstro de pedra, ele se esconde, ele vai pro esgoto, eu acho, ele sai lá do Isso, ele quebra o chão e vai pro esgoto. Mano, e o Tocha Humana, ele é mecânico, ele sai voando lá, não sei onde, pra chegar lá. O Reed Richards tá no alto do teto enrolado, assim, né? Esticadão. Isso da hora, mano. É uma ediçãozinha ali, né? Primeira edição, de fato. Uma edição, e no final eles enfrentam esse monstro gigante. O Reed Richards vira um estilingue, coisa aquela bola, bate e eles derrotam o Homem-Topeira. Mas imagina, que o simbolismo dessa história, ela é um clássico, sim, é uma história comum, mas pra época, cara, porque veio, é uma geração que foi mudada. O segundo volume, ele já envolve os Skrulls, né? Só um adendo rápido, na segunda história, é os Skrulls que se transformam no Quarteto Fantástico pra poder manchar a imagem deles, tá ligado? Pra poder
ter treta, assim, então já vem toda a história aí, pô, é bom É demais, Stan é um Lee, né, arco. cara? É Stan Lee, Não tem jeito, é é legal, cara, é legal. Eu Jack acho que, Kirby, né? assim, Não tem como. de novo, vou repetir, é um pouco datado, são histórias em texto Sim, datado. com certeza. Mas a ideia em si, né, ela prioriza, né? Ela supera as E expectativas. o. E aquela começo da Marvel que é um novelão, né? Que vai uma coisa. Sim, Tudo tem importância, né? Várias coisas vão sim. acontecendo, eles casam e tudo mais. É bom demais. Tem o casamento, né, Sim. da Sue e do Reed, que o Doutor Destino ele manda um monte de vilão lá para atrapalhar Uhum. o casamento, é uma doideira. Aí tem os crossover geral lá, muito bom. O próximo aqui eu vou tirar do meio primeiro, que é Eu Do meio. Wolverine. Pô, eu, Wolverine, eu conheço mais ou menos assim, o que eu lembro, então eu vou falar o que eu lembro, depois você complementa. Eu lembro que o eu Wolverine, ele vai atrás de um grande amor dele, né, antes, sei lá, e aí no meio do caminho ele enfrenta um monte de ninja que ele enfrenta, assim, é uma história até curta, né, uma coisa rápida, assim, mas Se eu não me engano, é o primeiro 3 volumes da solo do sim. Wolverine, escrita pelo Chris Claremont. E ela é divertida porque o começo de todo capítulo é: meu nome é Wolverine, eu sou melhor no que faço, o que eu faço nada demais. É, É basicamente isso, ele eu no sou melhor no que eu Japão. faço, e o que eu faço não é É, nada demais, umas frases de efeito, assim, né, isso, e as tem coisas. o lance acho que é Químico, que é Sim. A a Kimiko, japonesinha que né? ele é apaixonada, tem o E lance tem os do ninjas, né? Que ele clã. luta no caminho, é ação pura É, luta também. com os ninjas e tudo mais, e no final ele aceita ser treinado, e É, um pouco tempo depois essa Químico morre, né, e pô, tudo. Não no Eu Wolverine, mais pra frente na fase do Larry Hama e sempre tal. vai ter uma tragédia para ser um clássico, não tem Mas jeito, o não. polemicão aqui, cara, é que eu acho que essa história tá aqui Não, junto com a Arma X, cara. Ela não é não. possível. No Ela tá. C, Não, é. pô, mano, Você os tem caras vão muita se mais. Você tem muita história melhor do o Wolverine, cara. pessoal vai se desinscrever, mano. O Não tem pessoal adora problema, cara. Não tem problema. Você pode. vai dar dislike, mano. Me xinga aqui nos comentários, mas Engaja, o pelo inimigo menos, de né? estado é mais legal. O Wolverine É Duro de verdade. Matar é mais Pô, e interessante. não tá na lista, o inimigo de estado é mais clássico do que eu, Wolverine, pô. Aí, a Não, não. polêmica O Eu aí. Wolverine é mais clássico. O Wolverine é Não, mais não é, não tem clássico. como. É, Inimigo assim. do Estado é muito bom. O Mas e Wolverine aí? tem muitas histórias solos mais interessantes que o Eu Sim. Wolverine, cara. Posso puxar uma que eu tô com vontade de falar, que é a queda Temos de aqui do duas Murdoch? Guerra Civil. Vamos falar de Guerra Civil e a gente fecha com a queda de Murdoch? Não, porque a Guerra Civil ela envolve um monte de coisa. Vamos só falar Não, o mas Guerra Civil contexto. é rapidinho, cara. Guerra Civil, É, todo mundo conhece, treta entre heróis, Homem de Ferro o versus Homem de Capitão Ferro América. versus Capitão América, treta do caramba. E é um dos maiores. Assim, toda tipo, a DC e a Marvel tem eventos que englobam tudo. Esse é um dos maiores famosos eventos, que é o Guerra Civil, que é a treta do Capitão América, O, Tony Stark. o, Aí cada o, personagem tem um lado, né? Eles pegam um lado isso. de cada um ali e E tal, foi troca aquele de evento que lado. parou o universo inteiro. Todos os É, títulos, com exceção dos X-Men, tiveram tie-ins. tá indo, X-Men e muitos Hulk, né? Porque o tains. Hulk tá. Sim, O Thor não faz parte, o Hulk tá. O Thor tá lá por conta é, da destruição de sim. Asgard, o Hulk tá no Scar e os X-Men estão fodidos por conta do DIM lá, É. do fim dos É, e tem mutantes, questão muito então. política. É uma história Tem. bem política, porque tem a ver lá com uma treta e tal, aí vem, Uhum, né, o certo governo ali e tal, começa a é. interferir, aí o Tony Stark fica de um E lado, depois, aí o Capitão América depois do as outro. pessoas descobrem que o Tony Stark foi o É, pô. grande coisa. É uma história E aí, boa. aí o Se você Peter, pegar só o sim, encadernado com ela, você consegue entender, você sim. consegue O acompanhar, mas o Peter, legal dela foram todos os tains, cara. Então, se sim, você tiver a oportunidade de lançar um ônibus com é tudo, verdade, realmente verdade. seria bacana, cara. Isso é um detalhe. O Peter, nessa história, ele troca de lado, né? Ele começa de um lado e vai para Exatamente, outro, né? ele é o grande pivô, porque quando o Tony Stark convence o Peter Parker a vir a público e tirar e É, revelar a identidade dele para todo aí mundo depois fica, que ele. caraca! É, E depois ele até o percebe que o Tony Jameson, né, Stark era o grande Fica manipulador, né? louco. O Jameson, É, ué, você é o Peter, me o traiu. charuto cai, né? Mas o lance do Peter é isso, porque o Tony Stark ele não só É, manipulou as pessoas, ele um estava dos com a mais porra do impactados, governo, né? Nessa guerra civil, o ele Peter fez um Parker, mano. Thor de robô, né, pra É, lutar e é. tal. E um dos maiores infectados nessa treta da guerra civil foi o Peter, porque ele já era pobre, revelou a identidade, os inimigos tudo indo atrás da família dele, que já é pouca, né? Aí é merda. Uhum. Então se botou em ar, Vamos né? lá, queda de Murdoch. Então, cara, para mim, essa é um dos clássicos assim, da Marvel, porque já começa com o Matt Murdock, ele vai perdendo um monte de coisa em sequência, né? Tipo, começa com a Karen Page, que ela sabe a identidade secreta, ela meio que vende ou dá a identidade para alguém de capanga lá e do crime e tal. Só que essa informação chega nas mãos do rei do crime. E ele sabe, né, de certa forma, que o Matt Murdock é o Demolidor.
E aí o rei do crime ele começa a tentar interferir nos outros capangas, porque só ele quer ter essa informação, né? Calma lá. A Karen, ela vende o segredo dela por uma dose de heroína, que ela tá viciada. Sim. E o rei do crime, quando esse segredo chega no rei do crime, ele vai matando todo mundo que sabia. Porque Então, ele quer ser o único que ele sabe. quer ser o único que sabe pra torturar, ele começa a estragar a vida do Matt Murdock. Ele perde a advocacia lá, o advogado. Bloqueia a conta bancária dele, acaba com o aluguel, faz um monte de coisa. Ele até bota fogo na casa dele, né? Que ele chega lá, ele tá todo nos escombros lá, com a casa pegando fogo. Eu não lembro se tem do fogo. Eu sei que o Matt Murdock, ele não sabe o que tá acontecendo, né? Ele só começa a perder tudo. A vida dele para de fazer... A vida pessoal dele para de fazer sentido. A queda de Murdock é tipo um Vingadores da Queda focado pro Demolidor, que é várias sequências de perdas em inglês é o Born Again, né? Que é o renascido, porque o que acontece? Ele tá no pior, tá doidão, vira quase um mendigo, né? E quando a Karen descobre o que ela fez, a besteira que ela fez, ela consegue ir para Nova York, que ela estava em outro lugar. Aí ela volta, quando ela chega em Nova York, ela acha o Matt Murdock, conta para ele o que aconteceu, e a partir dessa informação é que o Demolidor, ele entende o que tá acontecendo e agora ele sabe com quem ele tem que lidar. Aí ele vai atrás, derrotar o rei do crime. Mas é interessante que nesse começo da queda de Murdock, né? Toda a história ela tem vários paralelos meio católicos, né? E com Cristo também, umas imagens assim, que e os capítulos, né? Que é Apocalipse, não sei o quê. Que cada capa de capítulo ele tá tipo, deitado na cama de uma forma lá que tem a ver com alguma coisa. E o começo ele tá no apartamento dele, né? Aí chega alguém com uma carta ali e tal, ele começa a ler, aí começa, a partir dali ele começa a perder. Tanto que o rei do crime, ele contrata alguém ali para poder ferrar com ele, para ele perder a licença de advogado, né? Para ele ficar na merda. Não, faz de tudo, cara. Ele destrói a vida do Matt, cara. É muito boa a história, cara. Um clássico, né? Não, para mim esse é um S. Esse é um dos maiores S aí da lista, é a queda de Murdock, Born Again, não tem jeito. Eu colocaria aqui entre o Demolidor Revelado, mas para não causar mais treta aqui... Não. Acho que é o Supremos e aí a queda de Murdock, no mínimo. Então, aí. Pessoalmente, a melhor história da Marvel, Supremos. Melhor história da Marvel. Sim, Ninguém da Marvel que você fala com vários heróis, né? Com vários personagens ali. Sim, a melhor coisa que a Marvel já fez. Muita gente vai falar, mas tem, sei lá, Terra X, Paraíso X, sei lá o que. Mas de herói solo clássico é a queda de Murdock, né? Por conta de todo que o Rei do Crime eu acho que é por conta mas pra mim, pessoalmente, eu prefiro o Revelado, né? Eu prefiro o Revelado e o Homem Sem Medo. Eu prefiro, assim, tanto Revelado, tá? Eu prefiro a queda de Murdock porque é uma coisa muito, muito perversa, sabe? O Rei do Crime, ele vai fazendo de tudo para ferrar com o Demolidor, com o Matt Murdock, ele vai perdendo tudo e depois ele dá a volta por cima. Tem até uma parte também que é focada no catolicismo, né? Que ele vai lá para a igreja, para poder se reerguer, né? Aí ele encontra lá o padre, a galera toda. E falando do Grant Morrison, que o Grant Morrison é aquele autor que ele sabe o personagem todo das histórias antigas e sempre traz elementos do passado para o presente do herói. E a gente tem o Grant Morrison da Shopee, né? Que quando você tá na rua e você fala, mãe, quero um Grant Morrison. Ela fala, não, a gente tem Grant Morrison em casa. O Grant Morrison que a gente tem em casa é o Chip Zdarsky, né? Ele é o Chip Zdarsky, mano? Chip Zdarsky é o Grant Morrison da Shopee. Por quê? Ele é bom e ruim às vezes? Não, porque ele traz esses elementos do passado também, dos personagens, só que ele não é tão bom igual o Grant Morrison, né? Então, na fase do Demolidor, o que acontece? Teve esse lance do Rei do Crime saber que o Demolidor é o Rei do Crime, o Matt Murdock é o Demolidor e tal, e o Rei do Crime guarda esse documento numa casa dele de campo, lá atrás de um cofre e tudo, que ele tem os documentos das pessoas. Sim. Na fase do Chip Zdarsky, né, décadas depois o Demolidor, o Matt Murdock, ele precisava que as pessoas deixassem de saber quem ele era, porque a identidade dele veio realmente a público. Realmente. Então ele usa os filhos do Killgrave, né, do Homem Púrpura, os filhos do Homem Púrpura, para fazer uma magia para que todo mundo esquecesse que o Matt Murdock era o Demolidor, e os jornais, né, as notícias de jornal, textos, papéis que tivessem escritos. Com as magias do Doutor Estranho lá, para esquecer quem é quem. Mas foi porque a manipulação mental dos filhos do Killgrave, né, que é um pouquinho diferente. Sim. Mas quem lesse um jornal antigo, lá, Demolidor, o Matt Murdock é o Demolidor, ia estar embaçado, ia estar em branco, alguma coisa assim. Né? Ia estar de outra forma. Aí o que acontece? O Rei do Crime, ele se torna prefeito de Nova York, ele até antes da fase dos Zdarsky. Essa fase é mais atual, né? Que ele é prefeito. Mais atual, bem mais atual. Já não é tão atual assim, né? Porque é a primeira metade 2016, da fase dos Zdarsky. 2016, eu acho, por aí. Não, acho que um pouquinho depois. Lá para 2020,
Aí o que É acontece? mesmo? O Rei do Crime, ele vai pra essa casa de campo, porque ele casa com a Mary Tifoid Sim. lá, e ele pega, tô nessa casa de campo, tem tempo que eu não venho aqui. Aí ele abre o quadro e vê aquele cofre com aquele bando de pasta, de Ah, pode arquivos. crer. Ele abre o do Demolidor. Na hora que ele abre, ele vê que tá em branco, ele fala, peraí, Porque eu sabia quem era esse cara. ele Por que eu sabia, não mas consigo esqueceu, ler? né? Aí ele volta pra Nova York, ele faz uma blitz pra chamar a atenção Sim. do Demolidor, o Demolidor vem e ele fala, o que você fez com a minha mente? Eu Ah, sabia pode quem era crer. você, eu tinha toda a documentação de Meio que quem apagou você da era. mente geral, né, mano? Você Apagou mexeu da com a minha mente. mente, agora eu vou Mexeu acabar na com a sua vida mente. de novo. Aí ele começa o reinado do diabo, né? Que acho que é a Ah, tô última. ligado, tô ligado. Que é Que quando também envolveu o vários rei do tains crime. também, né? Quando o rei do crime ele proíbe que É, existam pode heróis em crer. Nova York, né? Sim, inclusive até o Cavaleiro da Lua também tem um tain desse Tem Reinado do tem Demônio vários também. personagens. Tem o Cavaleiro da Lua, até o Bucky Barnes, né? É, pode Tem crer. Tains, e no final é que a queda Sim. do rei do crime assume o Luke Cage como prefeito de Nova York, né? Ah, pode crer. Mas E é esse nessa fase, reinado do e é nessa diabo fase ele tem também essa que. ligação Sim. com Nessa fase também do Born Again. prefeito que tem o Muse também, né? O Muse lá, que ele pinta a galera com O Muse é sangue. antes, o Muse é É antes. antes? É Ah, pode antes, crer. é do Soul, né? Entendi. Esse reinado do demônio é depois já na É mais metade da fase recente, do né? Zdarsky, né? Então você tem aquele lance lá do Demolidor no começo da fase do Zdarsky, que é depois que ele consegue apagar a memória de todo Entendeu? mundo, que aí ele vai agir, ele vai Sim, lutar com o cara e ele nocauteia o cara cai no chão e morre, e ele fica sim. transtornado, porque ele acha que ele não matou, ele acha que ele tá sendo incriminado. Tem toda a treta, né? A fase do É Zdarsky eu interessante. gosto, cara. Eu gosto. As pessoas acham ruim É o porque às vezes final, o mas eu pessoal gosto. acaba errando, né? Tem esses escritores que eles são bons escritores, mas às vezes acaba errando para um lado, É. pendendo para um lado, acaba pecando na Essa ali, por que eu narrativa, né? falo que o Zdarsky é o Morrison da Shopee? Porque ele traz uma história antiga e conecta com a história nova e conta a versão dele. Ah, que Ele no caso fez, ele pega a queda de é, Murdoch para trazer pro atual, para aquela coisa trazer. toda, Mas né? por que ele faz isso às vezes ruim? Quando ele faz a questão do Frank Miller, ele traz o Sim. tentáculo e faz aquela Ah, pode final da crer. fase dele do Demolidor e da Electra tendo uma Ah, equipe pode crer. para destruir o tentáculo no fim das contas. Então É, é meio ruim. um final ruim, ele tem o poder de destruir uma narrativa inicial inteira, né? Não Uma tem coisa que é como. interessante, o Grant Morrison, ele traz uma coisa lá dos anos 40, que é o Batman de Zur-En-Arr, Ah, que é pode uma crer. Batman roxo e tudo mais, ele traz isso para a Aham. fase atual lá no Batman Descanse em Eita. Paz. Isso é interessante, porque ele retraz uma coisa antiga É, do personagem e ficou bom. Agora o é. Zdarsky, ele fez a mesma coisa, só que ele fez a mesma coisa lá no Salvaguarda, que o Ah, pode Bruce crer. Wayne ficava insônia e assumia o Batman Pode de crer. Zur-En-Arr, e o Batman de Zur-En-Arr É programou porque, o porque Salvaguarda. inclusive tem muitos escritores que são parecidos porque eles às vezes parecem querer emular, porque querer copiar a narrativa de um de Uhum. outro, né? Tipo, tem Outra uma coisa que o comparação. Zdarsky tem feito, a O gente viu Geoff Supremos, Benz, né, que se parece né? bastante em alguns momentos também. Mas o Supremos do Mark Millar, ele se passa depois do 11 de setembro. Ah, pode Então ele crer. dá uma atualizada nos Vingadores. O Entendi. Zdarsky tá fazendo isso no Capitão América dele. Trouxe o 11 Ah, de setembro que é a fase para a que tá fase vindo aí, né? atual. Então, assim, o Zdarsky ele faz isso de Pode crer. referenciar momentos antigos dos personagens. Mas ele Só erra que mais que o Grant, né? ele não é tão talentoso quanto o Grant Morrison em fazer isso, entendeu? É, Por isso mas que eu não brinco que ele é o Grant Morrison da Shopee. Mas não que o Grant ou qualquer outro escritor não erram nunca, né? Eles têm alguns erros também, mas é aquela coisa, né? Tem erro pra caramba. Inclusive, esses últimos 5 minutos aqui foi tudo erro da gente falando que a tier list já acabou, né? É verdade. Foi só para encher, né, mano? Foi só para Não, o preencher papo é bom, cara. A gente começa a falar, é, não quer parar mais, cara. não tem jeito. Porque falar de quadrinhos é o que é a melhor coisa que existe. Fala tu, não tem coisa melhor. O mundo só existe porque tem a Marvel DC. Antes de Marvel DC, não existia mundo, cara. O mundo era triste, pô, e O agora o mundo mundo era tá triste. alegre. Era só quadrinho de boxeador, quadrinho de É, general romano, né? Não tinha graça. era só tirinha, era só contos, É, não tinha história tipo a queda de Murdoch, Born Again, não tinha essas coisas. Então é isso, é né? isso aí, Fechamos gente. aí mais uma Concorda, tier. discorda com a gente? Pode xingar aqui nos comentários. Xinga É, bastante, não tem problema não. engaja nós. É isso Manda um aí. pix aí quando. Aquele Xingando, abraço. né? Superchat, falou. Tamo junto.